Boa noite, amigos. Mais uma vez, a satisfação de conversar com vocês nessa oportunidade, através desse novo tipo de palestra, de conversa, através da eletrônica, força do progresso, situação que nós estamos vivendo hoje. E como toda reunião espírita começa com a prece, e vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos, unidos e reunidos em Teu nome, na missão de divulgar a Tua palavra de vida eterna. Esperamos que todos aqueles carentes e necessitados encontrem, através da Tua palavra, o conforto que necessitam e precisam. Que assim seja. Bem, amigos, estamos vivendo, como todos sabemos, um momento de dificuldades terríveis. Uma pandemia que tem chamado a atenção de todos, tendo em vista a peculiaridade do caso, do fato em si. E leva a muitas perguntas, muitos porquês. E nós, espíritas, temos tido, através dos tempos, informações, não diríamos privilegiadas, porque as informações são para todos. Mas temos tido informações de que fatos dessa natureza iriam acontecer. Por que fatos dessa natureza iriam acontecer? Porque dentre as leis naturais, duas existem que são fundamentais: a lei da destruição e a lei do progresso. Nós vivemos hoje uma situação que os espíritos chamam de uma fase de transição, onde já viemos de um mundo primitivo. Nosso planeta já foi um mundo primitivo, onde nós realizamos as nossas primeiras encarnações. Então, como eu dizia, viemos de mundos primitivos, onde realizamos as nossas primeiras informações, as nossas primeiras experiências encarnatórias e reencarnatórias, transitando para um mundo em fase, no momento de expiação e provas, e a caminho de um mundo em fase de regeneração. Então, vamos tentar explicar isso a partir da doutrina espírita. Porque é evidente que o Espiritismo nos chegou como a terceira revelação, o Consolador prometido, promessa do Cristo. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, revelação a partir da lei, uma lei dura, lei mosaica, olho por olho e dente por dente, própria para nós naquela época onde vivíamos mais pelo instinto do que pela inteligência. Posteriormente veio a segunda grande e definitiva mensagem, com Jesus, o Cristo, Jesus, o enviado de Deus. Uma mensagem baseada no amor. Como dizemos sempre, o amor no estágio mais evoluído do sentimento. Jesus nos deixou informações tão importantes, ensinamentos tão importantes, que decorrido mais de 2000 anos da presença física dele entre nós, a maioria de nós ainda não temos condição de dar sequência aos seus ensinamentos, dar obediência aos seus ensinamentos e, portanto, mudar a nossa qualidade de vida. Falava Jesus através de pequenas histórias, as parábolas, com uma fundamentação moral. E quando se afastou fisicamente de nós, e eu costumo sempre dizer, afastou-se fisicamente, porque espiritualmente ele continua sempre ao nosso lado, nós é que, lamentavelmente, nem sempre estamos ao lado dele, é o comandante espiritual do nosso planeta, com outros espíritos superiores, participou da criação do nosso planeta. E naquela oportunidade ele disse que no momento próprio mandaria um consolador para dizer o que ele não disse, porque não seria entendido. E esse momento próprio
aconteceu a partir da publicação de um livro em Lyon, na França, em 18 de abril de 1857, chamado O Livro dos Espíritos. Ali estava confirmada a chegada entre nós da terceira revelação do Consolador Prometido. E a chegada do Espiritismo nos trouxe uma série imensa de conhecimentos e explicações a respeito da vida. Umas dúvidas que todos tínhamos e ainda temos, e muitos ainda têm, que dizem respeito aqui a quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E todas essas perguntas, a doutrina espírita tem resposta. Quem somos? Somos efetivamente espíritos. Nós somos espíritos, criados por Deus. E aí, ao falar de Deus, nós temos que entender minimamente Deus. E no Livro dos Espíritos, como todos nós sabemos, a primeira pergunta é sobre Deus, e feita de uma forma extraordinariamente inteligente. Kardec não perguntou quem era Deus, nem o que era Deus. Ele apenas interrogou: que é Deus? E a resposta é simples, mas completa. Que é Deus? Suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Isso é Deus. E é este Deus, essa suprema inteligência do universo, o nosso Pai Criador. E fomos criados, e no Livro dos Espíritos diz, e Deus continua criando seguidamente, permanentemente espíritos, fomos criados espíritos, todos iguais. Porque o que nós sabíamos até então, antes do advento do espiritismo, a respeito da vida, é que a vida era um caminhar do berço ao túmulo. E que depois da morte, o que é que nós sabíamos depois da morte? 2 destinos, o céu ou o inferno. Os bons e os imaculados e os puros iam para o céu, os demais iam para o inferno, como lugar definitivo. Daí dizer-se, ainda hoje muitos dizem, e nós não concordamos, mas respeitamos, morreu, acabou. E, efetivamente, não é nada disso. Então, com o advento do espiritismo e com as informações trazidas pela doutrina espírita, nós tomamos conhecimento de como somos criados. Espíritos, com 2 condições, simples e ignorantes. Queremos dizer o quê? Simples, sem maldade, ignorante, sem conhecimento. Porém, com uma condição que nos diferencia de todos os demais seres da criação, que é a inteligência. O espírito é o princípio inteligente do universo. Nós somos seres inteligentes. E com uma jornada à nossa frente, uma jornada ascensional, que vai nos levar um dia à condição de puros espíritos, onde, conservando a simplicidade, nós vamos superar a ignorância através do conhecimento. Mas isso é uma jornada muito longa, com muitas etapas. E a partir desse conhecimento e dessa inteligência e dessa capacidade de tomar decisões, muitas vezes nós temos tomado decisões equivocadas, decisões erradas. E, se assim decidimos, temos que resgatar os nossos erros. Erramos, temos que resgatar. E é nessa hora que vem situações como as que nós estamos vivendo hoje, que já estavam previstas. Nós temos no Livro dos Espíritos, em determinado momento, quando o Espírito Verdade é consultado a respeito dos flagelos. E está aqui dito na pergunta 738. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E responde o Espírito Verdade: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem
que não os aproveita. Então, é necessário castigar esse orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. E é por isso que situações como essas estão acontecendo, porque nós estamos dentro desse novo momento, que não começou agora. Essa transição de mundo de expiação e provas para mundo em fase de regeneração, por incrível que possa parecer a alguns, se iniciou em 1737, 1787, 1857 e 1787, 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, 1857, 1750, e vai até 2057. Essa é a programação. Para muitos pode parecer longa demais, 300 anos. Para nós, parece longo demais. Mas o que é 300 anos diante da eternidade? Na realidade, a verdadeira vida não é a vida material. Aqui nós estamos por uma passagem, por uma curta passagem. Logo mais, todos nós estaremos retornando à verdadeira vida. E então, dentro deste princípio, é que acontecem, vez por outra, situações onde nós somos testados. Provas e expiações. O que são provas? Testes. O que são expiações? As expiações são as consequências dos testes, o resultado dos testes. Os aprovados continuam, os reprovados são retirados daqui para se preparar para uma nova situação. Então, isso tem acontecido seguidamente ao longo do tempo, onde a humanidade é testada, a humanidade é submetida a esses chamados flagelos destruidores, na intenção de melhorar. Então, nós encontramos no Livro dos Espíritos, nas leis naturais, nas leis de Deus, na pergunta 728 da Lei de Destruição, Kardec interroga: preciso é que tudo se destrua para renascer e se revelar? E o Espírito de Verdade diz: é para isso que acontecem os flagelos. E os flagelos destruidores, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Responde o Espírito de Verdade: para fazê-la progredir mais depressa. É como um aluno que entra no colégio. Entra lá no jardim da infância. Então, se ele for um bom aluno, nós temos como prever quando ele termina o colégio, quando ele ingressa na universidade, quando ele finalmente se forma. Isso vai depender de quem? Dele, de ser um bom aluno e todo ano ser aprovado a cada oportunidade que se submete à prova. É o que acontece conosco em relação à vida. Somos, de tempos em tempos, submetidos a provas, com as consequentes expiações para aqueles que não conseguem ultrapassá-las. Isso vem acontecendo desde quando? Desde sempre. Então, a primeira grande prova que nós temos conhecimento aconteceu no século XIV. A chamada peste bubônica, peste negra, doença do rato, seja lá que nome se queira dar. Isso aconteceu de uma forma até inusitada. Naquela época, século XIV, era dirigente da igreja o Papa Gregório IX. Aquele mesmo Papa que criou a Inquisição, que já foi por si um momento de ceifamento de muitas existências. Muitos morreram nas fogueiras, a exemplo de Joana d'Arc, aqueles que contrariavam os princípios na época da Igreja Católica. Então, esse mesmo Papa Gregório IX escreveu numa bula papal
que a bula papal, a bula é um documento através do qual o Papa se comunica com a Igreja. Então, ele escreveu numa bula papal que os gatos eram seres satânicos, eram animais satânicos. E isso deu como consequência o quê? Lá na Europa, há uma perseguição e matança de gatos que quase extinguiu a espécie. E qual foi a consequência disso? Na hora que desaparece o gato, surge o quê? Os ratos. Porque no equilíbrio ecológico, no equilíbrio da natureza, os gatos se alimentam dos ratos, os gatos caçam os ratos. E estabelece o equilíbrio porque o rato se reproduz com uma velocidade enorme. Então, na hora que desapareceram os gatos, surgiu exponencialmente os ratos. E aí, o que é que aconteceu? Através das fezes, da urina e principalmente das pulgas, surgiu a doença, a peste bubônica, que na época, amigos, dizimou 30% da população. E por que tanto? Evidentemente, porque não tinha as condições sanitárias de hoje. Há uma curiosidade a respeito dessa época, que as casas naquele tempo não tinham banheiro, não tinham vaso sanitário, as fezes eram jogadas na rua e até as famílias não eram muito chegadas a banhos, coisa que entre os europeus ainda hoje acontece. Pois bem, eles tomavam um banho mensal da família, a família toda. Botava água num recipiente, lá numa tina, num recipiente grande, e todos tomavam banho. Não é que todos tomassem junto, não, havia até uma ordem. Os homens primeiro, e pela idade, em seguida as mulheres, e finalmente as crianças. Só que era a mesma água. Imagine como terminava a qualidade dessa água quando chegava a vez das crianças. Então, essa condição sanitária certamente favoreceu ao surgimento da doença, da peste bubônica, e que dizimou, na época, 30% da população mundial. Imaginemos isso nos dias de hoje. Imaginemos isso nos dias de hoje, quando nós temos no mundo uma população de 7 bilhões de habitantes. Se isso acontecesse hoje, com esse percentual, nós teríamos uma mortandade de cerca de 210 milhões de seres humanos, o que evidentemente não vai acontecer, porque as condições sanitárias são hoje outras, a medicina evoluiu, os cuidados, os remédios, as vacinas já estão chegando e logo mais essa Covid-19 vai ser controlada, não vai ser extinta, não, porque esses males nos acompanham pelo resto da vida, mas serão controlados. Na época, não aconteceu assim. Então, depois dessa peste bubônica, o que é que nós tivemos na sequência? Em nível mundial. A Primeira Guerra Mundial. 1915, já século XX. Ao final da Primeira Guerra Mundial, que dizimou milhares e milhares de pessoas na Europa, tivemos a gripe espanhola, 1918, também altamente letal. 500 milhões foram infectados, 55 milhões morreram. E ela aconteceu em etapas, que é um cuidado que nós temos que ter agora. Essa gente lá na gripe espanhola não morreu toda de uma vez. Começou, o governo achou que já tinha controlado, abriu guarda das providências que tinham sido tomadas e vieram segunda e terceira etapa, quando, principalmente na última etapa, chegou a mortandade de 55 milhões de seres humanos. É o cuidado que nós temos que ter agora. Vamos levar as coisas com atenção
para que não venha acontecer o que já aconteceu no passado. Então, depois dessa gripe, Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde a Segunda Guerra Mundial, em relação à Europa, principalmente, foi devastadora. Criou um hiato. Terminada a guerra, o que é que tinha na Europa? Jovens e velhos. Uma geração de adultos desapareceu. Uma geração de adultos desapareceu por consequência deste flagelo destruidor que foi a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, tivemos Guerra da Coreia e outras guerras que existem até hoje, tsunamis, tanta coisa que vem acontecendo, uns provocados diretamente pelo homem, outros como coisas da natureza, como são os tsunamis. E tudo isso é resultado de quê? Da maneira equivocada que nós temos vivido. Estamos sendo reprovados nesses testes. Agora, é falta de aviso? Não. Ao longo do tempo, nós temos ouvido seguidamente. Entrou num centro espírita, você ouve necessidade de quê? De reforma íntima. Reforma íntima se traduz em quê? Mudança de comportamento. Então, na hora em que o homem passou a valorizar mais o ter do que o ser, a não respeitar o seu semelhante, a viver de forma arbitrária. O valor maior é quem tem mais pode mais. Deu como consequência tudo isso. Porque nós temos que nos ajustar a esse novo tempo. E é essa a função específica e única da doutrina espírita. Estamos sempre a repetir. O espiritismo só tem um objetivo, que é a nossa evolução. Que se dá de que forma? Através das duas sequências, como fomos criados, simples e ignorantes. Então, a nossa evolução tem que ser do ponto moral e intelectual. É fato, é evidente, que do ponto de vista intelectual, crescemos muito, nos desenvolvemos muito. Lei do progresso. Mas era necessário que, a par desse crescimento intelectual, houvesse também um crescimento moral, o que não tem acontecido. Porque é até curioso nós observarmos, isso nós já temos comentado em outras oportunidades. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, com toda aquela mortandade, que não foi só na Europa, não, teve também na Ásia. Lembre-se das bombas em Hiroshima e Nagasaki, onde o Japão perdeu milhares de criaturas humanas. Pois bem, diante de tanta mortandade, de tanta miséria, de tanto sofrimento, de tanta dor, surgiram coisas importantes, avanços importantes, como, por exemplo, na medicina. Foi na Segunda Guerra Mundial que surgiram os antibióticos, que as vacinas foram mais exploradas, e em muitos outros aspectos, a medicina cresceu, lei do progresso. E a ciência e as comunicações? Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que surgiu esse instrumento através do qual nós estamos nos comunicando agora, o computador. O computador como um elemento primordial. Hoje nós temos o mundo em nossas mãos, a nossa presença, as comunicações altamente facilitadas, e isso surgiu quando tanto alemães como os americanos foram estudar no sentido de um decifrar as mensagens do outro, chegou-se ao computador. Computador que, como já tenho dito em outras oportunidades, teve um desenvolvimento extraordinário. A primeira vez que eu vi um computador, quando eu trabalhava, como você sabe, eu trabalhei na Previdência Social, quando chegaram os computadores aqui da DataPrev, a primeira vez que eu vi, fiquei abismado.
Mas eu fiquei abismado com o tamanho. Era uma sala enorme e aquelas peças enormes, pareciam uns guarda-roupas enormes. Agora, quando começou a funcionar, eu fiquei mais abismado ainda, porque entrava de um lado os dados e do outro lado saía tudo que era necessário, o carnê, a carta concessionária, tudo, em questão de segundos. Isso tudo foi consequência de quê? Da Segunda Guerra Mundial. Comunicação, medicina. Na medicina, hoje, as doenças pré-existentes já estão todas resolvidas e as que não foram resolvidas em fase de solução, como é, por exemplo, o caso da AIDS, que matou tanta gente e que hoje está controlada. Como esse vírus vai ser também controlado. Tudo isso relativo à lei do progresso. E foram essas informações que a doutrina espírita nos trouxe. Baseada em quê? Nos ensinamentos de Jesus. O espiritismo é o cristianismo redivivo. O espiritismo é o cristianismo para o século que nós estamos vivendo, para o momento que nós estamos vivendo. Então, enquanto nós não mudarmos a nossa qualidade de vida, vamos continuar sofrendo. E eu costumo sempre dizer, não é castigo. Sofrimento não é castigo. Embora assim fosse considerado no passado, mas sofrimento, a gente chega à conclusão que não é castigo. Sofrimento é consequência. Cada um colhe o que planta. Se eu estou plantando mal, eu vou colher mal. Por isso que Cristo nos deixou tantos ensinamentos, tantos momentos belíssimos nas histórias que ele nos contou. Quando contou a parábola do semeador, que é uma história de vida, da nossa vida. Vamos nos ater ao final da parábola. Quem é o semeador? O Cristo. A semente, a palavra de Deus. E o terreno onde essa semente vai cair somos nós. Então, nós temos que ser esse bom terreno para que aquela palavra encontre guarida e, através dela, nós nos transformemos, que é isso que nós precisamos realizar, transformação. Parábola dos talentos, onde ele contou daquele patrão que, tendo que viajar, entregou aos seus empregados, seus servos, a cada um deu uma certa qualidade de talento. Talento que, na época, era a moeda. Então, quando ele retornou, chamou a quem ele deu 2, e o servo lhe devolveu 4. A quem ele deu 3, o servo devolveu 6, e a quem ele deu 1, devolveu 1. Porque, não querendo se comprometer, enterrou o talento que recebeu e foi considerado um mau servo e, por isso, foi castigado. E trazendo para nós essa informação, quais são os talentos que Deus nos deu? Muitos. E o principal deles qual é? A inteligência. Então, nós não podemos enterrar os nossos talentos. Nós temos que colocar esse talento a serviço do próximo, da humanidade. O homem é um animal social. Vivemos em sociedade. Inclusive, nas leis naturais, tem uma lei de sociedade. Vivemos em sociedade. Dependemos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, embora muitos assim considerem. Porque se você disser, por exemplo, que um médico é superior a um gari, muitos vão considerar que sim. Mas se o gari deixar de trabalhar, como é que fica a cidade? Sem condição de vida. Por isso que eu comparo sempre tudo isso, a nossa condição, às notas musicais. Quantas são as notas musicais? 7. Tem uma nota mais importante que a outra? Não. Porque com essas 7 notas musicais,
Alguém faz um forrozinho pé de serra, gostosinho de se dançar e de se cantar. E o outro faz uma sinfonia com as mesmas 7 notas musicais. Então, se é assim com notas musicais, avalie conosco. Nós que somos seres inteligentes, criação de Deus, eternos, que nós somos eternos, por ser espíritos, por sermos seres inteligentes. E aí vem a doutrina espírita nos alertar dessa necessidade, dessa mudança que todos nós temos que empreender. E eu sempre digo, a mudança que está acontecendo no nosso planeta não é mudança física, não. Porque essa mudança física, a vida toda existiu, vai continuar existindo. E é tão imperceptível que ninguém nota. Mas se você olhar um globo terrestre, você vai ver que nós pressionamos aquele globo, ele se junta tudo e forma uma bola só. Haja vista, por exemplo, essa área aqui de Pernambuco, da Paraíba, se encostarmos na África, vai encaixar perfeitamente. E o que é que acontece? De um lado, o sertão nordestino, do outro lado, a condição da África, da savana africana, que é praticamente a mesma. Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da necessidade de reforma nossa, individual, cada um responsável por si, por isso chama-se reforma íntima. Recentemente, eu li um livro de um pastor protestante americano, e o que me chamou a atenção foi o título do livro. E o título do livro me chamou mais a atenção do que o texto, embora o texto seja interessante. Não concordamos com tudo que está ali, mas é bastante interessante. E o título do livro qual é? Não leve a vida tão a sério. E eu fui ler pensando assim, será que esse pastor está induzindo as pessoas à irresponsabilidade da vida? E não é. Apenas ele coloca as coisas diferentemente do que nós colocamos. Mas, no fim, o sentido chega a ser o mesmo. O que é que ele fala o tempo todo lá no seu texto? Do não leva a vida tão a sério. Ele fala em lixo mental. E nós, quando conversamos com vocês ao longo do tempo, o que é que temos repetido exaustivamente? A necessidade de sanear os nossos pensamentos. Porque as nossas ações, são precedidas por nossos pensamentos. Na hora que você pensa grande, você age grande. Na hora que você pensa pequeno, você age pequeno. Só existem duas formas. Ou a do certo, ou a do errado, ou a do bem, ou a do mal. E nós somos o quê? Nós somos energia. E só existem 2 tipos de energia, a positiva e a negativa. Por isso que o poeta português diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, não sejamos almas pequenas, pensemos grandes, saneemos os nossos pensamentos para que tenhamos ao nosso lado ajuda positiva. Que é outra coisa que nós não sabíamos. É a coisa do depois da morte. Como eu disse antes, o que sabíamos depois da morte é morreu e ia para o céu ou para o inferno. E aí Kardec, hábil perguntador, interrogou o Espírito Verdade. Onde estão os espíritos? E ele disse, taxativamente, em todo lugar, inclusive no meio de vós. Os espíritos não estão no céu, não estão no inferno, eles estão permanentemente ao nosso lado. E veio a segunda pergunta, tão importante quanto a primeira, se os espíritos influenciavam na nossa vida. E a resposta, muito mais do que podeis supor, de resto, muitas vezes nos governam. Isso é importantíssimo que todos nós saibamos, gente. Porque vivemos repetindo. Nós nunca estamos sós.
Nós podemos estar fisicamente, mas ao nosso lado são sempre aqueles que podem nos ajudar, como podem nos prejudicar. E eu já falei isso certa vez, lá no Caminho para Jesus, um senhor veio falar comigo e disse: olha, essa história de que os espíritos estão ao nosso lado, eu acho que isso é a conversa dos espíritos. E eu disse a ele: não, amigo, não é não. Isso foi dito primeiro por Paulo, o maior dos seguidores, dos divulgadores do cristianismo. E que, em certa oportunidade, disse: nós vivemos seguidos por uma multidão de testemunhas. Então, eles estão ao nosso lado, nos ajudando ou nos prejudicando. E a grande interrogação que deve ser para todos nós é: quem são os espíritos que nos acompanham? Os que efetivamente nos acompanham. E não é fácil de chegar à conclusão que os que estão ao nosso lado são os que têm conosco o quê? Afinidade. Afinidade é a identidade. Eles se aproximam para a afinidade. Então, se você, se eu, se você, se nós, somos pessoas do bem, pessoas do bem. E eu sempre costumo dizer, não estamos aqui falando de santidade. Não, não é isso não. Nós estamos falando de qualidade de vida. Se você é uma pessoa de bons princípios, aquela pessoa que procura conviver pacificamente com os seus semelhantes, aquela pessoa que, na medida do possível, procura ajudar os seus semelhantes, você vai ter ao seu lado quem? Outros iguais a você, que comungam do mesmo pensamento e que vão lhe ajudar a ser uma pessoa do bem. Mas se, ao contrário disso, você é um negativo, desses que acham que tudo está errado, que reclamam de tudo, que falam mal de tudo, que nada está certo, que reclama e que não faz nada em seu próprio benefício, só pensamentos negativos. Quem é que vai estar ao seu lado? Outros negativos. Negativo menos de você, negativo menos dele. E o que é que diz a aula? Que menos com menos dá o quê? Mais negatividade. Então, conclusão simples e direta. Tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa. É disso que nós temos que saber para assumirmos a nossa vida. Vivemos repetindo isso onde quer que vamos. Temos que assumir a nossa vida. Diante das nossas dificuldades, e dificuldade todos nós temos sempre quem nos ajude. Jamais quem faça por nós. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Por isso que vem a doutrina espírita nos trazendo ensinamentos. E o que é que a doutrina espírita nos fala? Em determinada, ela fala de 3 coisas: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, que trabalho? Não é só o trabalho para a aquisição do pão nosso de cada dia, não. É esse trabalho de transformação que nós temos que empreender. Agora, eu, para me modificar, preciso primeiro me conhecer. Enquanto eu achar que o errado é o outro, eu não vou me modificar nunca. E nós temos lá, da antiguidade grega, no oráculo de Delfos, aquela frase famosa: conhece-te. E nós, qual a maneira de nós nos conhecermos? Através da meditação, coisa que sempre estamos repetindo. Meditação não é da nossa cultura. Muitos fazem, dezenas, centenas, milhares praticam a meditação, mas não é da nossa cultura. Não é geral, não é de todas. E é necessário que assim seja. Porque é meditando que nós nos conhecemos. E é nos conhecendo que nós nos modificamos. Então, isso é fruto de trabalho. Solidariedade. Temos que ser solidários. Por quê? Pelo que falamos antes, o homem é um animal social. Então, temos que ser solidários.
ajudar uns aos outros. Quem sabe o A e o B tem a obrigação de ensinar a quem só sabe o A. Existem umas frases de efeito que são importantes e que nós temos que ter em mente, como aquela que diz: nós erramos pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, na vida não é só não fazer o mal, não. É a obrigação da prática do bem. Isso chama-se solidariedade. E tolerância. Não sejamos intolerantes. Porque o intolerante, tudo que ele faz de errado tem uma justificativa. Mas o erro dos outros não tem justificativa. Jamais vai aceitar que o outro possa errar. E todos nós, na fase que nós estamos de desenvolvimento moral e intelectual, ainda erramos muito. Então, sejamos tolerantes com aqueles que estão ao nosso lado. Em outro momento, lá no Livro dos Espíritos, Kardec interroga como é a caridade no entendimento do Cristo. E o Espírito Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e, por fim, perdão das ofensas. O que é ser benevolente, gente? É ser bom. Mas o ser bom não é apenas, como muitos entendem, ser caridoso, de fazer doações, de dar isso e dar aquilo. Não, não é isso não. Você é bom na medida em que você respeita o seu semelhante, na medida em que você ajuda o seu semelhante, na medida em que você dá um bom dia ao porteiro do prédio que você mora, que muitos passam e não dão nem um bom dia, e coisas dessa natureza. Benevolência, indulgência, sejamos indulgentes, procuremos entender o outro, por que ele fez isso, qual o motivo, e não intolerantes. E, por fim, dessa tríade, perdão das ofensas. E sempre que eu converso com vocês no auditório, porque, olha, falar aqui nessa maquininha e falar no auditório, a diferença é muito grande. Eu confesso que eu estou tendo dificuldade. Por quê? No auditório nós temos um público pela frente, onde nós estamos vendo a reação das pessoas. E isso é importante, principalmente para mim que gosto de gente. Eu gosto de gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir conversa. Então, falar de público é muito, infinitamente melhor do que estar aqui olhando para essa máquina. Mas, eu sempre digo e pergunto, perdoar é fácil? E a resposta sempre é não. É difícil? E aí eu mesmo complemento. Eu não acho que perdoar seja nem difícil. É dificílimo no estágio de evolução que nós estamos. Claro que para alguns, não. Mas eu estou falando de um modo geral. Para nós, no estágio de evolução que nós estamos, perdoar é dificílimo. Agora, é necessário e é possível. E aí nós fazemos algumas considerações que entendemos importantes. Ora, eu não tenho condição ainda de perdoar. Mas vamos, pelo menos, não querer mal? Porque na hora que eu quero o mal de alguém, eu não gosto de alguém. Um colega, um vizinho, um amigo, ou falso amigo. Não existe falso amigo. Para mim não existe falso amigo. Ou é amigo ou não é. Pois bem, mas eu não gosto de uma determinada pessoa. E aí eu vivo o tempo todo pensando coisas negativas em relação a ela. Tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo, tomara que leve uma queda, tomara que quebre uma perna, tomara que perca o emprego. Pensando negativamente. E quando nós pensamos o que é que acontece, o que é que nós fazemos? Emitimos fluidos. E se eu estou pensando negativamente, que qualidade de fluido eu estou emitindo? Fluido negativo. Que extrapola a nossa aura. A nossa aura é o quê? A extrapolação dos nossos fluidos. Então, se você pensa negativo, você vai extrapolar fluido negativo e atrair quem? Outros negativos, como dissemos anteriormente. O meu pensamento negativo chega naquela pessoa a quem eu estou direcionando,
Provavelmente não. Agora, os negativos que vão chegar ao meu lado vão me fazer cada vez mais negativo, cada vez mais sofredor. Então, pensemos bem, gente. Saneemos os nossos pensamentos. Não tenhamos pensamento, procuremos não ter pensamento negativo. Certa vez, uma jovem falando lá no centro, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse: pensamento negativo para nós deve ser como um pássaro que pousa na nossa cabeça. Se um pássaro pousa na sua cabeça, o que é que você faz de imediato? Enxota. Não deixa que ele faça ninho e venha a criar filhotes ali. Então, é como o pensamento negativo. Volto a dizer, no estágio de evolução que nós estamos, pensamentos negativos acontecem. Porém, não vamos dar guarida a eles. Vamos sanear os nossos pensamentos. Como disse lá o pastor, limpar esse lixo que temos na nossa cabeça, nos nossos pensamentos. Porque os pensamentos precedem os atos. Às vezes a pessoa diz: não, eu fiz porque não pensei. Não, gente. Ninguém faz nada sem pensar, não. Nós não avaliamos a extensão do ato que estamos cometendo. E aí, depois do leite derramado, aí não tem mais jeito. Não adianta correr atrás. Derramou o leite, o que é que nós temos que fazer? Ir procurar a vaca, para arranjar outra, para dar sequência à vida. Não vamos nos apegar a essas coisas negativas, a esses pesos, carregar esses pesos. Sermos Sísifos do momento. Quem foi Sísifo? Na antiguidade grega. Alguém a quem o deus Zeus condenou pelo mal que aquela criatura tinha feito, a muitos, condenou a empurrar uma pedra até o alto de um monte. Lá ele soltava a pedra descia, ele voltava, e pelo resto da vida, aquele sofrimento, o sofrimento eterno. Nós não podemos nos submeter a isso. Então, os erros que nós cometemos têm que ficar no passado. E a única forma de nós resgatarmos essas situações é a prática do bem. Praticando o bem, nós resgatamos o mal. Lembram-se daquela belíssima história da mulher adulta? Todo mundo lembra. O que foi que o Cristo disse para ela? Ela estava sendo perseguida. E ele disse aquela célebre frase aos que a perseguiam: quem estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. E logo em seguida, quando procura, onde estão teus perseguidores? Todos tinham ido embora. E a história diz: e os velhos saíram primeiro. Aí eu fico pensando, se eu estivesse lá, era um dos primeiros a sair. E essa história dos velhos é uma coisa séria. Porque, olha, na mulher adulta, os velhos saíram primeiro. No Covid-19, os velhos são os mais ameaçados. Então, os velhos que se cuidam. E aí, voltando à mulher adulta, o que foi que o Cristo disse para ela? Ele a perdoou? Não. Ele a condenou? Não. E o que foi que ele fez? Ele a aconselhou. E foi através de uma palestra? Não. Através de uma frase. Preste atenção. Jesus aconselhou a mulher adulta através de uma frase que tinha 5 palavras. Vá e não peques mais. Simples, direto, objetivo, como ele sempre foi nas suas falas. E é isso que nós temos que entender no nosso dia a dia, na relação com os nossos semelhantes. Temos que ser objetivos, temos que ser direto, temos que ser, acima de tudo, positivo. Não podemos estar apegados ao passado, carregando o peso do passado, que só vão atrapalhar a nossa vida. Nisso concordamos com o pastor quando disse: não leve a vida tão a sério, porque aí eu me lembrei de palavras, novamente, do Cristo, que esse disse tudo,
quando ele nos diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ora, se foi o Cristo que disse que o fardo era leve e o jugo suave, por que é que nós vamos complicar a nossa vida? Então, voltando para o momento atual, muita gente desesperada. E alguns podem até dizer com razão. Muita gente com muito medo. Aí eu pergunto, vale a pena ter medo da Covid-19? Seu medo vai resolver o problema? Devemos ter medo ou ter cuidados. Porque o que tem medo é possível até que venha se contaminar. E o que tem cuidados, dificilmente. É como a história da morte. Tem gente que morre do medo de morrer. E devemos ter medo da morte? Não. Por quê? Porque vamos morrer. Se é uma coisa que fatalmente vai acontecer, é muito melhor nós nos preocuparmos com a vida do que com a morte. Porque aí vai uma opinião minha particular. Eu sempre acho que quem vive bem, morre bem. Então, nesta hora, que nós estamos passando por essa situação realmente difícil, dolorosa para muitos, milhares de pessoas que perderam a existência, morreram em consequência, doloroso para a família, doloroso para os amigos, temos, entretanto, que entender que nada disso foi um castigo e sim uma consequência. E alguém vai dizer, mas seu fulano era uma pessoa tão boa, por que aconteceu com ele? E dona fulana é uma pessoa tão boa, por que aconteceu com ela? E nós devemos lembrar do que nós chamamos de a contabilidade da vida. A contabilidade tem duas fases: débito e crédito. Temos que entender que ninguém está aqui na sua primeira encarnação. Todos nós chegamos aqui trazendo uma bagagem do passado. E, na maioria das vezes, a coluna do débito muito maior do que a do crédito. Então, vemos pessoas que passaram a vida toda fazendo o bem e sofrendo. Porque estavam eliminando os débitos do passado. Ninguém reencarna para sofrer, não, gente. Nós temos que entender que nós reencarnamos para sermos felizes. Para ingressar nessa estrada da felicidade. O crescimento que é natural para todos e vai acontecer com todos. Porque um dia nós temos um destino comum. Um dia nós todos seremos seres angelicais. E isso quem diz não é a doutrina espírita. Eu vivo repetindo isso. Vocês sabem que eu sou muito repetitivo. Vivo repetindo isso, que é preciso que todos saibam e entendam. Palavras de Jesus, palavras do Cristo, orando ao Pai, disse ele: nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. E os entrega a ele fomos nós. Então, um dia, todos nós seremos espíritos puros. O problema é quando, e esse quando depende de nós. Então, estamos encerrando a nossa participação nessa noite. E queremos deixar como uma recomendação, nos permita uma recomendação, da necessidade de enfrentar a vida com coragem, que é o que tem lá também, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala da prece, e Kardec pergunta, e o Espírito de Verdade responde, o que é que devemos pedir nas nossas preces? E a primeira coisa que ele diz é coragem, paciência, resignação. Então, com coragem para enfrentar a vida, para enfrentar e estabelecer o bom combate a que falava Paulo, é dessa forma que nós vamos vencer todas as nossas adversidades. Então, diante do famoso e tão comentado Covid-19, não vamos ter medo, vamos ter cuidados. Porque quem tem cuidado
tem muito mais condição de se livrar dele do que tem medo. Porque o medo, inclusive, diminui a nossa imunidade. É com essas palavras que eu me despeço de vocês, desejando a todos muita paz. E vamos encerrar com uma prece de agradecimento a Deus por essa oportunidade. Pai amado, Mestre Jesus, é a oportunidade do agradecimento pela oportunidade desta palavra, dessa comunicação, para que todos sintam a necessidade da mudança, a necessidade de trilhar novos caminhos. E é nessa intenção e nesse objetivo que nós agradecemos. Que assim seja.